Todos estão me ouvindo bem? Aí no fundo, aí atrás. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse lugar maravilhoso que o Senhor tem tanto nos abençoado aqui com sua presença, com a sua palavra, com o seu Espírito. E nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos juntos na palavra do Senhor. Na verdade, cultuar ao nosso Deus de uma forma geral, conforme a gente já ensinou aqui em outras vezes, né? Diga comigo, o culto é bom inteiro. Amém? Se você nunca ouviu falando sobre isso, algumas pessoas poderiam dizer que nós chegamos na melhor parte do culto, que é a hora da pregação da palavra. E isso não existe, tá bom? Culto é importante inteiro, do início ao fim. Amém? Obrigado. Por esse motivo, diga para a pessoa que está do seu lado aí, sendo assim, vamos chegar no horário, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui desde as 18 horas, né? O culto começou às 18 horas e já começamos aqui quebrando tudo, adorando, celebrando a Jesus. E glória a Deus. O nosso Deus é digno de ser adorado, de ser engrandecido, de ser glorificado. E nós estamos aqui para isso. E nós nascemos para isso. Nós nascemos e fomos criados, irmãos, para o louvor da glória de Deus. Se você vai dar um glória a Deus, dê de verdade. Se você vai aplaudir, aplauda de verdade. Se vai cultuar, cultue de verdade. Porque Ele é digno e Ele está nesse lugar. Amém? Até tecladista ao vivo vai ter hoje. É forte. Muito bem, povo de Deus. Hoje nós estamos em um culto atípico, um único culto no nosso domingo. Normalmente, para você que está nos visitando hoje, nós temos 2 cultos no domingo. Primeiro culto 17 horas, segundo culto 19h30, conforme você viu nas comunicações. Mas por conta de feriado prolongado, né, que estivemos essa semana aí, sempre que acontece isso, nós fazemos um único culto, né? Nós entendemos que algumas pessoas viajam para lazer, para descansar, para rever familiares. E estamos aqui, louvo ao Senhor pela sua vida. Quem viajou aí, já retornou, já está aqui, faz um sinal com a sua mão aí. Deu uma viajada. As mãozinhas estão assim meio tímidas, algumas, né? Mas eu sei quem viajou, viu? Glória a Deus por isso, é bom, é importante. É um investimento, a gente viajar. Inclusive, deixa eu dar uma ênfase aqui para a nossa viagem para Salinas, viagem de casais, do Ministério A2, em setembro. Se você ainda não adquiriu o seu passaporte, procure a Gleisa ou o Claudemir, hoje ainda, e vamos estar juntos ali em Salinas, 2 dias, hotel, praia, curtindo o casamento. Vai ser um tempo precioso, amém? E para os solteiros não ficarem zangados, a gente vai programar uma viagem com vocês também, tá bom? Talvez para o Beto Carreiro World, Santa Catarina, né? Blumenau ali. Vamos ver, se vocês se comportarem. Glória a Deus. Queridos, e hoje também é um culto atípico, por se tratar de um domingo de Páscoa. Quem aí foi visitado pelo coelho, recebeu ovos? Quem? É muita coisa, né? Domingo de Páscoa, coelho na jogada, ovo de chocolate. Vamos entender juntos aí algumas coisas através dessa ministração de hoje. E o Senhor vai falar conosco. Amém? E sentado como você está, vamos orar um pouquinho mais. Só feche os seus olhos aí, por favor. Pai querido, eu louvo o teu nome, Senhor. Obrigado
por nós estarmos juntos na tua presença nessa noite. Obrigado por cada pessoa nesse lugar. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Que o teu Espírito tenha e venha de fato fazer aquilo que precisa ser feito em nós nesse lugar. Nós nos colocamos como terreno fértil para receber a tua palavra, para ouvir a tua voz, sermos ensinados pelo Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus. Que tudo que é contrário à tua vontade, Senhor, caia por terra e seja removido do nosso meio e das nossas vidas para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu vizinho aí, você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus nesse lugar. Aleluia. Muito bem, povo de Deus. Nós tivemos aí recentemente a Semana Santa, onde a maioria entende que foi o nascimento de Jesus, foi a data do nascimento, na verdade, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, bem como alguns acreditam também que 25 de dezembro foi a data de nascimento do nosso Salvador. Mas o apóstolo Paulo, ele traz algo para nós, e ele diz da seguinte forma: que o nosso estilo de vida não esteja baseados em datas, em luas ou festas, mas que o nosso estilo de vida esteja baseado, de fato, em quem o Senhor é para nós. Aleluia. Nós estamos falando de um ocorrido nos meados de quase 2000 anos. Não se sabe com exatidão, irmãos, a data que Jesus nasceu, que ele morreu. Alguns detalhes não estão diante de nós, mas o apóstolo Paulo, já entendendo isso, ele traz essa revelação para nós. De fato, a nossa caminhada, a nossa vida com o Senhor precisa ser por quem Ele é para nós. Não relacionado a datas, a luas, a festas. Ele é o nosso Salvador. Ponto. Ele é o Filho de Deus. Ponto. E um dia Ele voltará para nos buscar. Ponto. Só isso basta para nós. Isso basta para nós continuarmos a viver na sua presença, em obediência, em santidade, em reverência, em honra. Esses dias nós estávamos na casa de uma família, e ali a gente conversava sobre as tradições. Provavelmente você, principalmente os mais experientes na idade, viveram algumas tradições, ou aprenderam algumas tradições com seus pais, sobre a Semana Santa, por exemplo. Não se come isso, não se faz isso. A minha mãe estava lembrando, né? Que quando criança, adolescente, nem pentear o cabelo o pai deixava. Nem pentear o cabelo podia. Olha o entendimento, irmãos. E ainda hoje, muita gente quer caminhar nesse pensamento. Olha, é sexta-feira santa, não come isso, não come aquilo. Mas no sábado ou na terça-feira da semana que vem, está liberado tudo. Pode comer tudo, fazer tudo. Irmãos, me diz uma coisa: Deus, Ele espera de mim e de você uma obediência de um dia por ano? Não.
a minha vida de obediência, a nossa vida de obediência, santidade, reverência e honra ao Senhor, ela precisa ser diária. Todo dia, toda hora, todo lugar e todo momento. O salmista Davi já diz: onde eu me esconderei da face do Senhor? Se eu subir aos céus, lá Ele estará. Se eu descer ao mais profundo, ali Ele também estará. E de fato, irmãos, esse é o nosso Deus. Ele nos contempla em todos os lugares, em todos os momentos. E a cada momento da nossa vida, Ele deseja contemplar a nossa obediência. Não um dia por ano, não um momento desse dia, mas a cada dia, mas a cada momento, mas a cada instante das nossas vidas. Diga comigo: Senhor, eu te sirvo, eu te amo, não por datas, não por luas, não por festas, mas por quem o Senhor é para mim. Amém? Essa primeira reflexão para nós. Queridos, mas nós queremos de fato ministrar nessa noite uma palavra que eu busquei alguns temas para ela e eu decidi que ficaria esse: Jeová Jireh. Diga comigo. Que significa o Deus da provisão, ou o Deus que provê, ou o Deus provedor. Jeová Jireh é uma palavra forte, né? Muitas vezes cantada em tantas canções, e nós vamos caminhar em alguns entendimentos através dessa palavra nessa noite. Queridos, o nosso Deus é Jeová Jireh, um dos nomes que Ele recebe, porque de fato Ele é um Deus um Deus provedor. Eu sou prova que o Senhor é Jireh, porque Ele provê na minha vida. Quem aqui é prova que Ele é Jireh? Dá um glória a Deus aí. Queridos, mas hoje eu não quero falar do Jireh, do Jeová Jireh, que provê algo natural. Eu não quero falar do Jeová Jireh que provê algo comum. É bem verdade que Ele provê o que Ele quiser, Ele é Deus. Essa é a essência dEle, ser provedor. Ele provê o alimento, Ele provê o cuidado, Ele provê a proteção, Ele provê o livramento, Ele provê o milagre. Nós acabamos de encerrar uma campanha na quarta-feira, onde muitas pessoas foram abençoadas. O Senhor proveu o milagre da vida financeira, o milagre das portas abertas, o milagre no casamento, na família, o milagre na saúde. De fato, irmãos, o nosso Deus provê aquilo que nós necessitamos. Essa é a essência dele. Mas eu quero falar nessa noite de um Jeová Jireh que provê algo muito maior. Ele provê algo que supre uma necessidade minha e sua, que é muito maior do que a comida sobre a mesa, muito maior do que uma roupa legal, muito maior do que uma casa própria, muito maior do que um curso legal, muito maior do que a provisão de um filho, muito maior do que a provisão de ter um cônjuge. Pastor, existe provisão maior do que tudo isso aí? Sim, irmãos. Agora a grande questão é que muita gente não entende isso.
na cabeça de muitas pessoas, Deus, Ele é o Deus provedor só da comida, da roupa, do carro, do emprego. Ainda tem gente que tem coragem de colocar Deus na parede. Olha, tu és Deus provedor e o Senhor me prometeu que me daria. De fato, irmãos, o nosso Deus é fidedigno. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Na medida em que nós caminharmos os seus caminhos. Foi uma promessa que Ele fez a Abraão. E essa promessa se estende a mim e a você. Anda na minha presença e ser perfeito. Se atentamente você ouvir a minha voz e obedecer, as minhas bênçãos te acompanharão. São promessas de Deus para nós, irmãos. O Senhor, Ele se preocupa com aquilo que eu necessito. O Senhor, Ele se preocupa com aquilo que você necessita. E por ser Jireh, Ele vem e provê. Glória a Deus. Diga aí para Ele: Senhor, obrigado, porque o Senhor é Jireh. E o Senhor provê para a minha necessidade. Aleluia. Queridos, vamos entrar então dentro de algumas provisões que o Senhor gera para nós, que são de suma importância, tem a sua relevância. A primeira delas, eu quero falar para você da provisão que ocorreu no Éden. Nós conhecemos bem a história. Deus cria o homem, do homem Ele cria a mulher e coloca-os em um jardim perfeito. A história continua. Aquele casal sofre uma queda, lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante. Glória a Deus. Vamos ler. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, diga comigo, brisa vespertina, significa na viração do dia, viu? Uma brisa vespertina. O homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha que coisa, irmãos. Nós estamos aqui clamando para que Ele venha. Adão e Eva estavam se escondendo. Ele chegou. Vamos se esconder. Tem alguém aqui querendo se esconder de Deus? De vez em quando tem uns por aí, né? Eles estavam tentando se esconder, mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando na verdade, perdão. Onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão eu me escondi. O homem e a mulher peca, cai, os olhos são abertos e eles contemplam a sua nudez.
ou seja, a essência de pureza e santidade se esvai. E na medida em que o Senhor vem, porque o Senhor vinha, irmãos, visitar Adão e Eva, toda tardezinha, na viração do dia, lá estava o Deus Todo-Poderoso visitando Adão e Eva. Inclusive, não sei se você já ouviu, eu ouvi um vídeo de um pastor falando assim: tem irmão que esfria, que deixa de ir para a igreja, e diz que o motivo dessa frieza, dessa ausência dele na igreja e na presença de Deus, é porque o pastor não visita mais. É forte, né? O pastor não me visita mais, eu esfriei. Aí o vídeo diz assim, irmãos: se fosse por causa de visita, Adão e Eva não tinham caído, porque todo dia o Deus Todo-Poderoso estava visitando eles. Fica com essa. Mas eu vou te visitar. Já pensou, irmãos? Todo dia, o Deus de toda a glória, antes do dia virar: olá Adão, oi Eva, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês descobriram algo legal hoje aí no jardim? Descobriram uma fruta nova? Como é que está aí? Vocês estão se conhecendo? Olha que visita extraordinária, irmãos. Mas quando o Senhor vem nesse momento para visitá-los mais uma vez, Adão e Eva escutam o som das pisadas do Todo-Poderoso, visualizam que estão nus e se escondem da presença do Senhor. E aqui vem a primeira provisão do Senhor. A provisão no que diz respeito a algo bem maior. O Senhor já era provedor na vida de Adão e Eva, irmãos. Sim. O Senhor, Ele criou um jardim inteiro, irmãos. Quando a gente vai passear em algum lugar no campo hoje, numa chácara, numa fazenda, a gente já se deleita, não é verdade? Olha que árvore linda, que fruto gostoso, olha que cachoeira extraordinária. Imagine, irmãos, o jardim do Éden, que era perfeito. O Senhor já tinha provido para eles moradia, autoridade. O Senhor já tinha provido o alimento. O Senhor já tinha provido a companheira para Adão. O Senhor já tinha mostrado que era provedor. Mas quando o homem e a mulher contemplam a sua nudez, mais uma vez o Senhor precisa revelar o jirê que está na sua essência. Mas dessa vez o Senhor não revelou o jirê que provê mais uma fruta para o jardim. O Senhor não precisou revelar o jirê que providenciaria mais um atrativo para Adão e Eva no jardim, irmãos. Nesse momento o Senhor precisou revelar o jirê que providenciasse roupas para essa nudez. Eles até tentaram maquiar uma roupa com folha de figueira. Irmãos, uma roupa feita de folha de figueira, no máximo ela duraria um dia. Ela ia secar, ela ia rachar, ela ia quebrar, e lá estava novamente a nudez exposta. Mas o jirê entrou em ação. E no versículo 21 a Bíblia diz: fez o Senhor Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. O Senhor precisou revelar o seu jirê que pudesse providenciar roupas para vestir a sua criação. Irmãos, e onde eu quero chegar com essa provisão de Gênesis 3:21? Que o Senhor não providenciou essa roupa tirando de uma árvore,
O Senhor não providenciou essa pele arrancando ela da terra. Nesse exato momento, o Jeová Jireh, ele precisou fazer o primeiro sacrifício da humanidade. Um animal no Éden foi morto para ceder a pele, para servir de roupa para a nudez de Adão e Eva. Um primeiro animal é morto, porque o Senhor, como Jireh, ele precisava suprir aquela necessidade, aquela falha da sua criação, a falha do homem. Uma provisão maior do que comida foi essa. Uma provisão maior do que moradia foi essa. Uma provisão maior do que todas as necessidades que o homem tinha naquele momento, irmãos. Naquele momento, essa era a maior necessidade de Adão e Eva. Era receber essa roupa feita de pele, para que eles pudessem dar continuidade então ao projeto do Senhor em suas vidas. É claro que não mais da forma original, mas o Senhor entrou com provisão. E de fato, irmãos, a Bíblia diz que nós, sem a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas, nós somos pobres, cegos e nus. Ou seja, nós precisamos desta provisão do Senhor nas nossas vidas. O Senhor proveu no Éden. Quero levar você a uma outra provisão semelhante. O Senhor proveu lá em Moriá, que também significa provisão. O Senhor, em Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali, como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Versículo 3: Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai? Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Diga comigo: onde está o cordeiro? Versículo 8: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar.
em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não te faças nada. Agora bem sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias, no monte do Senhor se proverá. Nós conhecemos bem essa história. Irmãos, essa história, ela nada mais e nada menos que representa a figura de um pai que, mesmo amando o seu filho, a Bíblia deixa bem claro, seu único filho, ele se dispõe a sacrificar esse filho em obediência. Ele se dispõe a sacrificar esse filho em obediência. Irmãos, quando o Senhor põe Abraão à prova, como o versículo inicial diz, quando o Senhor decide pôr Abraão à prova, Deus queria conhecer o coração de Abraão, irmãos? Pelo contrário, Deus, ele já conhece o meu e o seu coração. O Senhor, ele já conhece a minha e a sua intensidade de amá-lo, de servi-lo e de nos devotar a Ele. O Senhor já conhecia, irmãos, a paixão de Abraão por Ele. Quando o Senhor convoca Abraão a essa missão e a essa prova, na verdade o Senhor queria mostrar para o próprio Abraão a grandeza do seu amor por Deus. Quando o Senhor traz uma prova para mim e para você, Ele não quer conhecer o nosso coração, não, irmãos. Ele já conhece, com prova ou sem prova. Quando o Senhor traz uma prova, uma situação adversa para mim ou para você, Ele quer mostrar para mim e para você quem nós somos para Ele. Tem gente que quando passa por uma prova, passa a amar mais a Deus. Tem outro que quando passa por uma prova, coloca a fé em xeque. Será se Deus existe mesmo? Estou passando aqui essa pindaíba toda. Será se Ele é provedor mesmo? Será se Ele me ama mesmo? Olha a situação que eu estou aqui. Nós vemos aqui, irmãos, a segunda provisão do Senhor para socorrer o seu servo Abraão. E a provisão que o Senhor gerou aqui a Abraão não foi uma provisão, irmãos, de um pouco de água, porque talvez Abraão estava com sede. Não foi uma provisão de um punhado de farinha. Não foi uma provisão de um pão assado. Não foi esse tipo de provisão que o Senhor gerou a Abraão, irmãos. A provisão que o Senhor gerou a Abraão salvou a vida do seu filho. Esse é o entendimento que eu preciso ter. Ele é Jireh, não porque só provê as minhas necessidades naturais. Ele é Jireh, porque Ele provê todas, inclusive aquelas que são extraordinárias. Ele proveu vestimentas para Adão e Eva. Ele proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque.
E Abraão já tinha isso no seu coração, irmãos. Quando Isaac olha para ele: papai, cadê o cordeiro para o holocausto? Filho, Deus proverá. Não é à toa que Abraão é chamado pai da fé, irmãos. Ele olha para os servos e diz: vocês ficam, eu e o menino, vamos adorar. E depois de adorar, nós voltaremos. Abraão já sabia que ele voltaria com o filho. Isso é fé. Isso é crer que de fato ele é Jireh. Ele é Jireh, irmãos. Ele não é Jireh porque a gente ora. Ele não é Jireh porque a gente clama, não. Ele é Jireh porque a essência dele é ser Jireh, provedor. A palavra Moriá, assim como muitas no hebraico, é um acróstico, onde cada letra ou sílaba pode significar uma coisa. Moriá é formada de Macom, Adonai, Irê. Diga comigo: Macom, Adonai, Irê, que significa o Deus que verá. O Deus que verá. Traduzindo ao pé da letra, Deus provedor. Quando o termo Moriá diz Macom, Adonai, Irê, está dizendo o Deus que verá. Em outras palavras, está dizendo o Deus que consegue ver o futuro. O seu Deus, Ele vê o teu presente e o teu futuro. E Ele já tem uma provisão preparada para você. Abraão já sabia disso. Quem já sabe disso aqui, dá um glória a Deus. Diga comigo: o meu Deus é Jireh, e Ele vê o meu futuro e proverá para mim. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Quem lembra da primeira provisão? Roupas para Adão e Eva. A segunda provisão: um animal, um cordeiro, um carneiro, para substituir Isaac, filho de Abraão. E teve mais provisões semelhantes. Vamos para a terceira. O Senhor gera uma provisão no Egito. Êxodo capítulo 11 e 12. Um texto também muito conhecido. A nação de Israel está presa a média de 400 anos na nação do Egito, escravizada. Mas o Senhor levanta um libertador chamado Moisés. O Senhor levanta Moisés. Moisés retorna ao Egito, tem toda uma história. Viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Em Midian, volta para libertar o povo de Deus. E volta para o deserto para passar mais 40 anos. E no seu retorno para o Egito, Moisés chega para Faraó e pede a libertação dos israelitas, dos hebreus. Faraó, liberta o povo de Deus para nós adorarmos o Senhor. Você conhece bem a história. E foram quantas pragas ali, irmãos? 10 pragas. Mas eu quero me ater à 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. O coração de Faraó se endureceu, e ele não liberara o povo de Deus para ser livre e adorar ao Senhor. E Moisés, mais uma vez, entra na sala de Faraó e diz: libera o meu povo, diz o Senhor. Faraó permanece duro, não libera, e vem a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos da terra do Egito, incluindo de animais.
só tinha um jeito, irmãos, de não ser atingido pelo anjo da morte. Só tinha uma forma de não ser atingido. Êxodo capítulo 12, versículo 5. O Senhor instrui a Moisés, que instrui o povo, os israelitas, dizendo: pegue um cordeiro, macho, sem defeito e de 1 ano. Diga comigo: um cordeiro, macho, sem defeito e de 1 ano. Essa foi a orientação que Moisés recebeu de Deus, que passou para a nação, para o povo israelita. Vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão assar esse cordeiro. Versículo 13, vamos ler juntos aqui. 12, 13. O sangue, porém, será para vós um sinal. Diga comigo: um sinal. Irmãos, esse cordeiro, segura aí no texto. Esse cordeiro, ele precisava ser morto, assado, porque o povo comeria esse cordeiro com ervas amargas e pão asmo, sem fermento. Sabe por que sem fermento nessa ocasião? Porque não daria tempo. O Senhor disse assim: vocês comerão com a mochila nas costas, porque não vai dar tempo. É comer e perna para que te quero. É comer e curtir a libertação que está chegando para vocês. Diga comigo: comer o cordeiro com ervas amargas, pão asmo e correr. Pastor, mas até aí é gostoso. E aonde entra o outro ponto, né? Entra um ponto extraordinário chamado sangue. A orientação era para que o sangue daquele cordeiro, irmãos, fosse passado nos umbrais das portas dos israelitas. Não tem o portal da casa, da porta? Ali são os umbrais. Passa o sangue. Porque quando o anjo da morte vier sobre o Egito, a casa que ele vê o sangue, ele vai pular. Diga comigo, mais uma vez. Sabe como é o nome disso? Páscoa. O anjo da morte vai passar e Páscoa. Pessar, Páscoa, pular ou poupar. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas foi o sentido Páscoa. Provavelmente você já sabe dessa informação, mas Páscoa não tem nada a ver com coelho, e nem com ovo, e nem com chocolate. Tem a ver com misericórdia. O anjo da morte desceu sobre a terra do Egito, feriu todos os primogênitos, incluindo animais, de quem não estava marcado pelo sangue do cordeiro. Diga comigo, sangue do cordeiro. Nós vamos chegar lá. Essa é a terceira provisão do Senhor. A nação de Israel precisava ser poupada do anjo da morte. 12:13 diz: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante.
a praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. 12:24. Observareis essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando viverdes, entrando na terra que o Senhor vos dará, como Ele prometeu, celebrareis esse rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é esse? Ensinais, é o prazer de Pessá, Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito. Diga comigo, e poupou nossas famílias, quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo se prostrou em adoração a Deus o Senhor. Esse texto bíblico, queridos, está falando que Deus, Ele orientou, como sempre, né? Olha, passa isso de geração em geração. Ensina para os teus filhos, ensina para os filhos dos teus filhos. Festeja isso. E quando os teus filhos perguntarem, que festa é essa? Diga, essa é a festa da misericórdia. Essa é a festa na qual o Senhor nos poupou do anjo da morte, por causa do sangue do Cordeiro, nos umbrais das casas. Diga comigo, Páscoa, ser poupado pela misericórdia e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Quero mostrar para você mais um ponto, onde Jirê entrou em ação, trazendo provisão, irmãos. Ele trouxe provisão lá em Jericó. Quando os 2 espias de Josué foram enviados para Jericó, para espiar aquela cidade, aquela terra, eles precisaram de refúgio e receberam refúgio de uma mulher chamada Raabe, prostituta, mas foi usada por Deus para dar refúgio para 2 dos seus filhos. E eles entraram em aliança, irmãos. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 17, conta o desfecho dessa situação. Os 2 espias foram refugiados por Raabe, escondidos por ela. E ela, já entendendo quem era o Deus Todo-Poderoso, ela disse, olha, todos os povos estão temendo o Deus de Israel. De fato, nós estamos entendendo que Ele é Deus poderoso e que Ele é Deus único. Portanto, vocês 2, assim como eu poupei a vida de vocês, façam uma aliança comigo, que quando vocês tomarem essa terra, vocês terão misericórdia de mim e da minha casa. Diga comigo, misericórdia. Raabe, irmãos, ela clamou por misericórdia. Aqueles 2 espias, e eles fizeram um voto naquele momento e disseram a Raabe, porquanto você nos ajudou, porquanto você foi bênção na nossa vida, você vai pôr um sinal na sua janela. Diga comigo, sinal. E nada mais e nada menos, irmãos, era um sinal vermelho escarlate. Por que vermelho? Poderia ser azul, poderia ser amarelo, eles visualizariam da mesma forma, mas foi vermelho. Jirê mais uma vez entrando em ação. Josué 6,17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Anátema para destruição, como Érem, anátema para destruição. Apenas a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão o quê? Poupados. Diga comigo, poupados. Raabe viveu a Páscoa sem nem saber o que é, irmãos.
serão poupados, enquanto ela escondeu os espiões que enviamos. Ou seja, porque ela tem uma aliança conosco. Jirê entrou em ação e proveu livramento para Raabe e toda a sua casa, para Raabe e toda a sua família. Por conta de um sinal colocado na janela, um fio de escarlata vermelho, tudo foi destruído, exceto a sua casa. Quando nós temos um sinal, nós somos poupados. Tem algum sinal aí? Tem algum sinal na sua vida que o mundo espiritual reconhece? Se um ser celestial, se um ser espiritual, na verdade, se deparar com você, ele vai te reconhecer? Isso aconteceu com Paulo, irmãos. Algumas pessoas, visualizando o ministério de Paulo, foram querer imitar, foram querer agir no sobrenatural. O espírito imundo manifesta e diz assim: eu conheço o Deus de Paulo, e Paulo, vocês eu não conheço. Em outras palavras, vocês não têm o sinal, vocês não têm a marca. E sabe o que foi que aconteceu? Pisa para dar em 10. Só eles receberam. Diga para o seu vizinho aí: é importante ter o sinal. Diga: quem tem um sinal é poupado. Você pode dar um glória a Deus? Quem tinha o sinal lá no Egito foi poupado. Quem tinha o sinal em Jericó também foi poupado. E por fim, eu quero falar do último. O Senhor, Ele proveu um cordeiro para mim e para você. Ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos a ele a sua importância, e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho,
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento, tirano ele foi preso. E quem pôde falar de seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico à sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías 53. Esse texto bíblico, irmãos, está falando da maior provisão que o ser humano pode receber do Senhor. Esse texto bíblico é uma promessa de que a maior provisão que Deus pode gerar na vida da raça humana, ela foi cumprida. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. O cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi torturado, o cordeiro cujo seu sangue foi vertido por minha culpa, por sua culpa. A Bíblia deixa claro que Jesus não tinha culpa alguma, irmãos. Jesus, ele não tinha pecado algum. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Como o texto bíblico diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mais uma vez, o Jirê precisou entrar em ação para resolver um problema meu e seu. Talvez alguém se pergunte, pastor, mas por que não houve uma outra forma? O próprio Jesus clamou por uma outra forma. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Sabe por que não houve outra forma, irmãos? Porque precisava ser derramado, precisava derramamento de sangue, assim como houve desde o Éden. Houve derramamento de sangue no Éden, para que roupas de pele pudessem se achegar ao homem. Houve derramamento de sangue lá em Moriá, para que Isaac fosse poupado. Houve derramamento de sangue na terra do Egito, para que os primogênitos de Israel fossem poupados. E houve derramamento de sangue no Gólgota, para que a humanidade toda fosse poupada do inferno e da morte. Mais uma vez o Jirê precisou entrar em ação e prover a nossa necessidade. Sangue é a moeda do mundo espiritual, irmãos. Sangue é a moeda do mundo espiritual. A dívida que a raça humana fez, dinheiro do mundo inteiro não poderia pagar. Pedras preciosas do mundo inteiro não poderiam pagar. Somente o sangue poderia quitar a minha e a sua dívida no mundo espiritual. E quer saber?
o meu e o seu sangue não serviria. Somente o sangue, lembra de Êxodo? De um cordeiro, macho, sem defeito e de 1 ano. E esse cordeiro, irmãos, foi a provisão do Senhor para mim e para você. Ele viveu, morreu, e tipicamente hoje, domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Até porque a Bíblia diz que se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria valor. Mas diga para o seu vizinho aí, ele ressuscitou. E está aqui agora. Só quem crê que ele está aqui, dá um aplauso, dá um glória a Deus, grita aleluia. Porque ele